A campanha alerta sobre a prevenção, vou esperar o TP passar, isso, a violência doméstica no Brasil e no Piauí. Vão ser realizadas várias ações com o objetivo de conscientizar a sociedade para o fim da violência contra a mulher e também diminuir drasticamente o feminicídio. Aqui está uma das delegadas mais competentes do Brasil, delegada Eugênia Vila. A Edna Maciel conversou com ela e você acompanha agora a reportagem. Com o tema Elas Vivas, Feminicídio Zero, a campanha Agosto Lilás 2024, cuja meta é o enfrentamento à violência contra a mulher e o feminicídio, promove ações de conscientização da sociedade em parceria com outros órgãos, unindo forças para combater a violência doméstica e familiar. Nós temos, em parceria com a Defensoria, o ONG Lilás, por exemplo, fazer o atendimento, né, e a orientação psicossocial e jurídica em alguns municípios nesse mês de agosto, né, já como parte da agenda do Agosto Lilás, bem que o ônibus ele é permanente, a atuação do ônibus é permanente, ele é voltado para as mulheres rurais, né, que são mulheres que têm menos acesso aos serviços, às políticas públicas, inclusive para fazer a denúncia e os canais de atendimento. Uma das ações envolve o lançamento do Observatório da Violência contra a Mulher no Piauí, que já tem o resultado do monitoramento e análise dos dados do último semestre. Um dos indicadores é o aumento do número de casos de feminicídios e redução em outros tipos de assassinatos. No mesmo período, no ano passado. Esse segundo trimestre, especificamente, abril, maio, junho, teve um crescimento bem maior em relação ao primeiro trimestre. É complexo porque, em relação aos outros assassinatos de mulheres, a gente tem um crescimento dos feminicídios e redução desses outros tipos de assassinato, que não são feminicídios, né? Então a gente precisa estudar de fato esses números para fazer ações estratégicas, sabendo que a violência contra a mulher ela é estrutural. Então, outros indicadores como esse mostram que de fato a violência tem aumentado. Não é só uma questão de a gente estar fazendo campanha educativa e está aumentando o número de boletins de ocorrência por isso. A violência de fato tem aumentado. Baseada na atualização de sua tese de mestrado, a delegada Eugênia Vila destaca pontos de seus estudos sobre o feminicídio, como o perfil das mulheres, a maioria negra, questiona o fato do motivo da mulher que sofre violência não denunciar o agressor e o tratamento dado aos autores de feminicídio. A gente percebe que o silenciamento das mulheres negras é maior em relação a agressões anteriores. E que talvez por causa desse silenciamento, né, elas não nos procurem, não procurem ajuda oficial. E quando a gente vê isso, a gente percebe, não é, que de fato, a partir do casamento, talvez, da união estável, que a maior parte não tem nem o matrimônio, o casamento oficialmente, né, mas se une a algum homem. Então, é aí que começa o fator de risco preponderante. E nós vimos também, consultando uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, que há um preditivo de que acelera o feminicídio é residir com o agressor, numa mesma casa. Esse é o preditivo mais forte para o feminicídio. São informações muito valiosas que nós estamos passando aqui, inclusive pela delegada Eugênia Vila, que olha, essa questão, nós já falamos aqui, eu já falei por diversas vezes aqui, essa é uma questão primeiro é uma questão estrutural, né? É uma questão histórica. Isso vem desde o descobrimento do Brasil. Se você analisasse a mulher como objeto sendo subjugada desde o descobrimento do Brasil. Passando por todas as fases da nossa história, a mulher sempre exercendo um papel inferior ao homem. Espécie de acessório, uma espécie de segundo plano. E não só no que diz respeito a protagonismo ou falta de protagonismo na sociedade, durante esse período histórico, mas todo esse período, ele vem também carregado com violência, casos de violência.
Você pode buscar em qualquer fase da nossa história. Nós temos aí uma das mais conhecidas, a escravidão, o período da escravidão. Mas em qualquer outra fase, em maior ou menor grau, a mulher também era vítima de violência. Como hoje, na sociedade dita moderna, a mulher é vítima de violência e os números estão aí, nós acabamos de mostrar. Aumento do número de feminicídios, aumento do número de violência contra a mulher, agressão física, xingamento, ameaças, tentativas de feminicídio. Porque, de um lado, ainda se tem a influência da suposta falsa, né, superioridade masculina. E, de um outro lado também, é bom que se diga, a mulher tem uma certa culpa. Em que sentido? Em que sentido? Bom, vamos separar aqui os casos em que as mulheres têm algum tipo de dependência, meu primo. Dependência sentimental, afetiva, dependência financeira. E aí, elas são obrigadas a conviver com aquela situação de violência, de ameaça. Pura desinformação, foram criadas dentro de uma cultura de inferioridade, dentro de uma cultura que a mulher tem que estar na cozinha, que a mulher não pode trabalhar, que a mulher tem que dizer amém para o homem. Esse tipo de mulher recebeu essa educação dos pais que ao mesmo tempo receberam dos avós e tal, e vem de geração em geração. Agora existem aquelas mulheres que são esclarecidas, que são independentes financeiramente, e que ainda assim se submetem a esse tipo de situação. Se submetem a uma espécie de auto-engano, dizendo o seguinte, já fizemos essa escala aqui progressiva, né? Não, ele só mudou o tom. Só mudou o tom. Não, ele só falou alto. Não, ele só bateu a porta com muita força. Saiu do quarto, bateu a porta com muita força. Não, ele só arremessou um objeto na parede. Não, ele só xingou, mas foi um xingamento leve. Não, ele xingou, chamou realmente, usou uma palavra de baixo calão, mas foi só uma vez. Não, ele me empurrou, mas foi num impulso, foi só no impulso. Pediu desculpa depois, comprou flores, ficou de joelhos, chorou. Não, ele ameaçou, mas ameaçou no momento de muita tensão, ele está cheio de problema no trabalho, problema não sei aonde. Até que essa escala vai aumentando e o feminicídio se consuma. Um feminicídio, eu confesso que eu não tenho esses dados aqui, mas um feminicídio, dificilmente, preste atenção no que eu vou dizer, dificilmente um caso de feminicídio, ele acontece, do nada. Do nada, não. Um caso de feminicídio, ele tem vários avisos antes, ele tem vários indícios que vão ocorrendo de forma progressiva e que vão dando sinais de que, vai chegar lá no ponto final, na morte. E esses indícios, no caso das mulheres mais esclarecidas, independentes financeiramente, com capacidade de discernimento, ignoram. Ignoram em nome de uma paixão, em nome de um amor. Que amor é esse que mata, que não cuida, que não preserva, que não ajuda, que não compartilha? Aí eu já disse em outros casos, é por puro desconhecimento, ou porque já é cultural, é de família. Não... Tá, mas... E esses homens que cometem feminicídio, precisam cumprir as penas de forma mais rigorosa. Precisa haver aí uma diferenciação na hora do cumprimento da lei de execução penal, progressão de regime, porque não é possível, tem que se estudar caso a caso para dar pesos diferentes na hora do cumprimento da pena. Quanto mais tempo se fica em regime fechado, demorar mais a progredir de regime, para ver se a gente consegue mudar essa realidade, né?